Graça e paz seja com todos, irmãos. Que o Senhor Jesus derrame as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Vamos estar meditando na palavra de Deus nesse momento para fortalecer a nossa fé, para nossa confiança em Deus ser revigorada, nós estarmos firmes no caminho do Senhor, apesar de todas as dificuldades. O texto bíblico de hoje é Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 1, versículos do 2 ao 4, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém. Que Deus nos abençoe. O texto bíblico fala sobre como enfrentar as provações, as dificuldades. Nesse mundo de tantas lutas, de tantas situações difíceis, de muitas aflições, de angústias, nós precisamos saber como nós devemos andar, né? Como devemos enfrentar essas provações, essas dificuldades, as tribulações, as tentações, os desertos da vida, né? As situações difíceis. E esse texto nos ajuda muito a entender isso, como enfrentar as dificuldades. E a primeira coisa que Tiago aqui, o irmão do Senhor que escreveu essa carta, ele fala muito sobre as provações. A primeira coisa que ele fala nesse texto aqui de como enfrentarmos as provações, ele diz, com alegria, ele diz, tendes, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Parece até contraditório. Como é que a gente vai passar pelas provações, pelas dificuldades da vida com alegria? Como podemos enfrentar os problemas com alegria? Mas ele explica, né, porque devemos fazer dessa forma. E aí ele diz, porque sabendo que a aprovação da vossa fé produz, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando a gente olha para todo o texto, para toda a Bíblia, a gente vê que Deus, ele usa muitas vezes as dificuldades que nós passamos nesse mundo para nos aperfeiçoar, para trabalhar o nosso caráter, para tirar de nós aquelas coisas que são más, que desagradam o Senhor. Deus, ele está conosco, ele nas nossas dificuldades, ele está perto. E ele usa todas as situações, até as provações da vida, para o nosso bem. É o que está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que as dificuldades dessa vida são muitas vezes como um fogo que a crisola, a prata, né, que purifica a prata, o ouro, e deixa aquele ouro, aquela prata mais brilhante, mais bonita. Assim também Deus muitas vezes usa as situações de provações, de tribulações, de dificuldades para nos aperfeiçoar, nos transformar. Por isso que Tiago está dizendo, tende por motivo de alegria. Deus está transformando você, Deus está agindo na sua vida, Deus está usando essas dificuldades para agir no seu caráter, transformá-lo e fazer de você uma pessoa mais semelhante a Cristo. Quantas pessoas que, nas situações difíceis da vida, que param para refletir e buscar o Senhor, quantas pessoas que estão tão apegadas ao dinheiro, aos prazeres desse mundo, e que quando passa por uma dificuldade, enxerga que essas coisas não podem ser dessa forma como elas viviam. E Deus usa muitas situações difíceis exatamente para isso, para transformar o nosso caráter. E Tiago está dizendo, então tenha por motivo de alegria, porque de alguma maneira isso vai contribuir para o seu bem. Olha, por exemplo, as tribulações de Jó. Jó passou por situações tão difíceis, mas aí no final da vida dele a gente vê ele dizendo, né, que ele passou a conhecer a Deus, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus usou aquelas situações na vida de Jó para transformá-lo. Então, primeira coisa, enfrentar as dificuldades com alegria, sabendo que Deus está agindo nas nossas vidas. Segunda coisa, Tiago fala aqui, ele fala para nós enfrentarmos as situações, as provações com sabedoria também. Versículo 3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele queria que aqueles irmãos soubessem, né? Sabendo que a provação da fé
uma vez confirmada, produz perseverança. Nós devemos agir com sabedoria, entender, com entendimento, com sabedoria. Deus usa essas situações, essas provações foram designadas pelo próprio Deus. Foram designadas pelo próprio Deus e têm um propósito. E se nós agirmos de maneira sábia, né, com fidelidade a Deus, com perseverança, elas vão produzir perseverança, né, elas vão produzir maturidade espiritual. Então, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ela faz com que o crente se torne mais firme com Deus, mais maduro, mais experiente, né? É o que Paulo também fala em Romanos capítulo 5, versículo 3, dizendo, ele dizia que se gloriava em Cristo, né? E ele diz no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ele se alegrava, ele se gloriava nas tribulações porque ele sabia que elas iam produzir perseverança. E a perseverança, ele continua dizendo, produz experiência, e a experiência é esperança. Olha só a maneira como o apóstolo Paulo também enfrentava situações de provações, porque ele está dizendo que ele sabia que aquilo ali tinha um propósito, e aquilo ali ia produzir perseverança, experiência, esperança. Aquilo ali faria com que ele se tornasse um crente mais firme, mais forte, com mais bagagem, poderia ensinar outras pessoas mais a enfrentar as dificuldades da vida. Então nós também devemos saber dessas coisas, porque nós também passamos pelas dificuldades, e que se você entender que Deus está usando esses problemas, essas dificuldades, essas situações todas difíceis da sua vida para o seu próprio bem, a maneira de você enfrentar elas você vai ter outra visão. E aí que está, por exemplo, o que diz o salmista, no Salmo 119, versículo 67, que diz, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua lei. Ele diz que ele andava errado, mas Deus usou as aflições que ele passou e agora ele aprendeu a andar na lei de Deus. No versículo 71 ainda do Salmo 119, o salmista diz, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele entendeu que Deus usou aquelas aflições que ele passou para que ele aprendesse os decretos de Deus. Por isso, nessas situações todas, pandemia, sei que muita gente está aflito, muitas situações difíceis, financeiramente, saúde, emocional, psicológica, tantas situações. Para pensar, para refletir, sabe? Procure agir com sabedoria, porque Deus usa essas situações também para o seu crescimento espiritual, para produzir perseverança, experiência, esperança, maturidade no seu caráter. Deus usa todas essas coisas. Então é bom que a gente saiba de tudo isso. Deus usa também para corrigir os nossos caminhos, né? Quantas pessoas estão afastadas do Senhor e quando Deus toca nelas e usa, por exemplo, uma doença, um problema de saúde, ou até também na área financeira, ou também na área da família, e aí a pessoa para refletir na vida, para buscar o Senhor, e aquilo ali se torna um marco, né, da volta dessa pessoa para o caminho do Senhor. Então Deus pode usar todas as coisas. Então se você está passando por dificuldades, olha, procure sabedoria de Deus para que você se apegue a Deus, para que essa tribulação produza perseverança, experiência, esperança, crescimento no caráter, te aproxime mais do Senhor Deus, faça você refletir na sua vida, abandonar os caminhos errados. Procure a sabedoria do alto. Então, como nós devemos enfrentar as provações? Tiago fala, primeiro com alegria, depois ele diz sabendo, né, com a sabedoria, e depois ele diz também com perseverança completa, é o que diz o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O crente deve passar pelas provações e buscar ser fiel a Deus até o final dela.
não retroceder, não negar o Senhor, não agir como o mundo age, não pecar contra o Senhor nas tribulações, nas provações, mas ser perseverante até o final. Não ceder às pressões. É um momento assim de muita pressão para pessoas agirem como o mundo age, para às vezes até blasfemar contra Deus, né? A gente vê o exemplo de Jó, que ele foi tentar, ele passou por uma provação tão séria, mas a Bíblia diz que ele foi fiel até o final. É claro que o ser humano pode ter falado algumas coisas, né? Falou algumas coisas que não foram muito corretas, mas ele não abandonou a Deus. Ele estava ali buscando o Senhor, orando, muitas vezes chorando, clamando ao Senhor, mas ele buscou o Senhor, ele foi paciente, né? O que Tiago mesmo também fala da provação de Jó, e ele foi paciente até o final. Diferentemente, a sua esposa dizia, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó foi perseverante, né? Outro exemplo que nós vemos na Bíblia é o exemplo de José, o filho de Jacó. Ele era fiel a Deus e foi perseguido, por exemplo, pelos seus irmãos. Ele era odiado pelos seus irmãos. Os irmãos dele tinham inveja dele. Mas mesmo sendo perseguido pelos seus irmãos, ele foi fiel a Deus. Os irmãos pegam ele e vendem para o Egito. E lá ele é vendido como um escravo para Potifar, oficial de Faraó. E na casa de Potifar ele é fiel. Ele continua sendo fiel naquelas provações, naquelas situações difíceis. A mulher de Potifar começa a tentar ele, né, para que ele adulterasse, né, pecasse contra Deus ali. Ele é fiel a Deus naquelas provações todas. Ele de uma maneira injusta foi lançado na cadeia por causa da sua fidelidade. E na cadeia ele continua sendo fiel a Deus. Depois Deus usa a vida de José e coloca ele como governador do Egito, né? Só o faraó que estava ali como homem acima dele. E ele foi fiel a Deus em todas aquelas situações. Já pensou se no meio daquelas provações todas José dissesse, não, já estou sendo fiel a Deus e a minha vida só está indo de mal a pior, então quer saber de uma coisa, agora eu vou agir do meu jeito. E começasse a pecar, ceder-se às tentações, blasfemassem contra Deus, ceder-se, por exemplo, à tentação da mulher de Potifar, ou coisa desse tipo. Então nós devemos ser perseverantes até o final. A perseverança deve ter ação completa. Você deve perseverar até o fim, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus usa cada momento da provação para nos aperfeiçoar. Então nós devemos ter uma ação de perseverança completa. Nós estamos passando por essa pandemia e essa é uma hora de você ser fiel a Deus até o final. Até o final da pandemia passar. É você ser fiel até a volta de Cristo. É você ser fiel até chegar o dia da sua morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O próprio Tiago também fala nesse mesmo capítulo, no versículo 12, dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele é perseverante na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a Bíblia fala para nós sermos perseverantes, e a promessa é que o Senhor nos dará a coroa da vida àqueles que o amam, né? Imagine um corredor que suporta as dificuldades toda da corrida, mas ele está quase chegando na linha de chegada. E aí ele desiste da corrida? Pois é, nós não podemos fazer assim, nós devemos ser perseverantes até o final. Está passando por alguma dificuldade, problema de saúde, problema financeiro, problema na família, dificuldades mentais, psicológicas, o chamado para nós é para buscarmos a Deus e buscarmos fazer a sua vontade, a sermos fiéis a Ele, a guardarmos a sua palavra em todas essas situações. Deus usa todas essas coisas para o nosso bem. Por isso que Tiago fala, tende por motivo de alegria, saiba que Deus está usando tudo isso para o seu bem, para o seu crescimento espiritual, transformando o seu caráter, trazendo você para mais perto dele, ensinando coisas que você não aprenderia se não fosse por meio dessas situações. E também seja perseverante até o final. Deus está conosco, Deus ele promete nos guardar em todos os momentos. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo.
e Deus também está conosco, irmão. Então, que cada um de nós, nesses momentos difíceis, de dificuldades, que a gente se aproxime mais do Senhor, que a gente se alegre, porque Deus também está usando essas situações para o nosso bem. Que você saiba aproveitar desses momentos para o seu crescimento espiritual e que você persevere até o fim. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.